In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, na terça-feira da nona semana depois de Pentecostes, celebrando o Santo Apolinário. Veja que importante ele é, primeiro bispo de Ravenna, mas ordenado e ali colocado por Pedro. Isso que é importante, hein? Então, do século I, e um dos primeiros bispos aí ordenados pelos apóstolos, por Pedro. Como foi se organizando a igreja desde o iniciozinho, né? E essa gente querendo... Não, mas é muita idiotice, né? Muito desconhecimento da história dessa gente querendo que a igreja tenha nascido com Constantino. Mas é muita burrice. Vamos estudar, né? Por favor, vamos estudar. Convertam-se. Essa gente não entende de nada de religião e ainda quer ensinar a Santa Igreja de Deus. Por favor, convertam-se. Venham à comunhão com a Santa Igreja Católica. E não fiquem aí nessa teimosia, nesse pecado gravíssimo que cometem, separando-se da Santa Igreja. Então, a ligação... Mas nós podemos refletir sobre a ligação com Pedro. E onde está Pedro hoje? Onde está Pedro? Essa é a questão, né? Grande questão. Onde está Pedro? Onde está Pedro? E tem esse problema aí gravíssimo dos sedevacantistas que dizem que não sabemos onde está Pedro desde o Concílio Vaticano II. Eu não sei como eles lidam direito com isso, porque, quer dizer, até posso explicar. Enfim, para eles a grande dificuldade é o Vaticano II. O adornamento, como dizia João 23, que o Vaticano II faz, toda a pastoral que o Vaticano II promove. Rejeitam radicalmente o Vaticano II. Mas com isso, rejeitam também todos os papas do Vaticano II, inclusive o pobre João 23, que afinal só abriu o concílio, fizeram aquela jogada com ele no início, ali, jogando, na verdade, fora, e logo ele morreu. Logo, nem acompanhou nem acompanhou nada. Não acompanhou nada o pobre do João 23. Mas aí eles dizem, não, ele é maçônico, só porque ele recebeu das mãos de um maçom, afinal, o chapéu cardinalício. Parece que foi isso, em França. Não, eu digo sim, podemos imputar a ele uma maçonaria, ele é amigo de maçons, né? E é tão difícil hoje escapar dessa amizade com maçons, muito difícil. Até porque hoje são em grande número, mas naquele tempo eles eram ainda mais escondidos, mais disfarçados. Era mais difícil ainda de identificá-los, mais difícil ainda. E ontem, como hoje, esses homens, esses maçons, gostam de ir lá, até confessar, eles confessam, até confessar. Já tive amigos maçons, né? Já tive. Até confessar eles gostam. Sei de que vale essa confissão, porque não se convertem. E comungar, então, comungar, então. São católicos, querem ser católicos. Querem ser católicos e maçons. Esses são os graus menores, né?
são os graus menores. Os grandes graus aí, grau 33, né? Aí já é difícil, né? Aí já é difícil. Então, mas é por aí que eles vão para rejeitar desde João 23, todos os papas que vêm depois. Onde está Pedro? Mas não é só os sede-vacantistas que perguntam. Hoje nós também perguntamos. Onde está Pedro? Como fazer comunhão com Pedro? Absolutamente não podemos dizer que Francisco é sucessor de Pedro. Absolutamente não podemos dizer. Não, sua eleição foi fraudulenta. Isso já está provado. Né? E qualquer bom juiz que fosse colher provas já teria suficientes para dizer isso. E olha que até na voz do próprio Bergoglio, de vez em quando escapa alguma coisa assim, mostrando quanto aquele conclave foi vazado, foi usurpado, né? Foi inválido, foi invalidado. Então, onde está Pedro? Desde a renúncia de Bento XVI, também nós dizemos que estamos sem Pedro. Estamos sem Pedro. E restaremos assim, queridos. Restaremos assim, sem Pedro, até o retorno de Jesus. Esta é a situação da igreja e essa situação perdurará até ao retorno de Jesus em glória e majestade. Não teremos mais a função petrina exercida sobre nós. Não teremos mais. E por isso que aumenta a nossa responsabilidade de cada fiel. Cada fiel tem que, afinal, ver e se convencer de que, de fato, estamos sem Pedro. Sobre as duas provas, pelo menos duas, tem mais. Só para lembrar, en passant, temos aí, eu já falei tanto sobre isso, tem aí a máfia de St. Gallen, a entrevista, e depois o livro. Foi televisionado, tem o vídeo, e depois tem o livro escrito por aqueles dois repórteres cujo nome indizível, né? Então, de Daniels, do cardeal lá de Luxemburgo. E depois nós temos um sermão, eu escutei o sermão de McCarran, aquele cardeal, que é um sermão que fez lá nos Estados Unidos, onde ele disse, nítida e claramente, depois ele chegou a ser reduzido ao estado laical, mas ele diz nítida e claramente da invalidade do sínodo, do conclave. Mas tem também outras provas. Além dessas duas provas já basta, mas tem ainda outras que nós podíamos referir. Então, restaremos assim até ao retorno de Jesus, sem Pedro. Estaremos sem Pedro até ao retorno. Não, já não é mais muito tempo. Aliás, isso é uma das coisas, um dos argumentos que eu oponho aos sede-vacantistas. Vejam, queridos, se nestes últimos 11 anos a igreja foi ao estado em que se encontra, e isso que durante 10 desses 11 anos nós tínhamos o Caterhon, isto é, estava lá em Roma, Bento XVI segurando as pontas. Assim que se diz, né? Estava lá ele, segurando as pontas. Esse ano que ele morreu, no início desse ano. Então, mas se em um ano, não mais, também já
Bergoglio já atuava, o cisma aconteceu na presença de Bento XVI, Amores Letícia. Então, se tudo isso acontece sob Francisco e demoliu a igreja, arrasou com o papado e demoliu com a igreja. Imagina 70 anos, 60, 50 anos de sede-vacantismo, mas aí seria o fim mesmo, um abismo pela frente. Então, sim, agora não teremos mais muito tempo, 4 anos e meio. Contudo, o que virá ainda pela frente, talvez convença a alguns, né? Talvez convença a alguns. Queridos, sim, nós dizemos que estamos sem Pedro e ficaremos assim até ao retorno de Jesus. Dizia, aumenta a nossa responsabilidade. Que a responsabilidade aumenta? Aumenta a responsabilidade de continuarmos sendo fiéis à igreja e ao seu magistério até a renúncia de Bento XVI. Veja, preste atenção, esse é um critério. Se nós formos examinar a fé da igreja, o ensinamento da igreja, o magistério da igreja até a renúncia de Bento XVI, se nós nos aferrarmos a isso, se nos segurarmos nessa fé, nessa religião verdadeira, se nós nos segurarmos nisto, nós teremos arma suficiente para nos defender do falso profeta, do anticristo, de todos os falsos profetas, de todos os anticristos que estão aí peleando contra a Santa Igreja neste mundo. Teremos. O que é preciso? Guardar a fé da Santa Igreja, aquela que vem desde Pedro, passou por Apolinário e chegou até nós. E o magistério da igreja até a renúncia de Bento XVI. Guardemos isto. É isso que nós temos que guardar. Esta é a fé que nós devemos guardar. Pronto. Com isso nós estamos defendidos contra todas as heresias, contra todos os demandos de Bergoglio e de sua equipe de cardeais, de bispos, de padres e de tudo que... Basta nós nos aferrarmos. Não, nós seguimos essa grande tradição da igreja que vai até Bento XVI. E pronto, ali nós nos firmamos. É aqui que está a nossa defesa contra tudo aquilo que o inimigo inventa e inventará para destruir a única verdadeira religião, a verdadeira fé. Esse é o critério. Aferremos-nos a esta fé, a esta sagrada religião, a religião que é a Igreja Católica. Nela perseveremos até ao retorno do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.